boa tarde. Queria agradecer o convite da Sheila. Eu me chamo Anelisa, né? E eu sou enfermeira, especialista em gestão e controle de infecção hospitalar. Hoje eu estou na Prefeitura Municipal de Vitória, eu trabalho na coordenação da vigilância epidemiológica. E trabalho também no Hospital Estadual Central, na comissão, na CCIH, na Comissão de Controle de Infecção. Bom, a Sheila, o convite foi para falar um pouco de central de material de esterilização, e eu vou tentar passar para vocês aqui nesse momento, né, nesse período, o que eu sei, o que a gente entende que é bom, que é recomendado para a gente ter um processamento de produtos para a saúde de forma segura para assistência, né? Então, vamos lá. A proposta de aprendizagem, né, até o final, o objetivo é que vocês compreendam, né, os conceitos e requisitos da infraestrutura de uma CME. Identificar as áreas do CME e todas as etapas do processamento de produtos para a saúde. Identificar o perfil e os objetivos da enfermagem na CME, conhecer as normas de biossegurança, avaliar a criticidade dos produtos por meio da classificação de Spalding e conhecer os métodos de monitoramento do processo de desinfecção e esterilização. Aprender também sobre as boas práticas de armazenamento e distribuição dos artigos. Então, a primeira coisa é existe uma legislação específica, né, que é a RDC 15, publicada pela Anvisa em 2012. Depois da RDC 15, né, essa RDC, ela foi de grande avanço para os serviços de esterilização, porque ela veio nortear e dispor de todos os requisitos essenciais para a esterilização de produtos, para o processamento de produtos. E então, primeiro, né, a gente entender assim, que a CME é uma unidade funcional localizada nos serviços de saúde e destinada ao processamento de produtos. É um setor que ele é encarregado de lavar, né, ou seja, fazer a limpeza, desinfetar, preparar, esterilizar e distribuir materiais para todas as unidades do estabelecimento. Essa RDC também, vamos lá, essa RDC, quando eu falo do avanço, é porque ela classificou a CME em duas classes, porque foi estabelecer os requisitos, né, para cada CME de acordo com a complexidade de cada serviço. Então quando ela classifica, né, a CME classe 1 é aquela que realiza o processamento de produtos para a saúde, não críticos, críticos e semicríticos, de conformação não complexa, passíveis de processamento. Já a CME classe 2 é aquela que vai realizar o processamento de produtos para a saúde não críticos, semicríticos e críticos, de conformação complexa e não complexa, passíveis de processamento. Então, isso está estabelecido dentro dessa legislação. E isso foi um ganho por conta das exigências que tem que ter serviços diferentes de acordo com essa complexidade. A começar pela infraestrutura. Então, na CME classe 1, a infraestrutura, o que tem que ter minimamente dentro de uma CME classe 1? Área de recepção e limpeza, né, que é a área suja, né, que é o setor sujo, área de preparo e esterilização, sala de desinfecção, quando aplicável, área de monitoramento do processo de esterilização, área de armazenamento e distribuição de materiais. Isso está descrito no artigo 45 e 46 dessa legislação.
E na CME classe 2, que é comumente as CMEs dos hospitais. A classe 1 a gente atribui nas que tem um serviço simplificado, principalmente das unidades, né, das unidades básicas de saúde, é a nossa realidade do serviço público de saúde. Então, da CME classe 2, o que tem que ter minimamente? A sala de recepção e limpeza, sala de preparo e esterilização, sala de desinfecção química também, quando aplicável, área de monitoramento do processo de esterilização e sala de armazenamento e distribuição. Isso está contemplado no artigo 48 dessa legislação. Então, o que é importante que a gente vai verificar dentro dessa questão da infraestrutura? Essa CME, ela vai ser dividida, né, em área suja, limpo e área estéril. Esse fluxo ele tem que ser unidirecional, ou seja, o material que entra na área suja, ele tem que passar por todo o processo de limpeza, de preparo, que a gente vai falar um pouco mais adiante, até chegar na área de armazenamento, sem ter retorno desse material. Tá? Então, por isso que a gente fala fluxo unidirecional com barreira física entre as áreas. Isso está mais explicado com a RDC 15, no artigo 15, ela mostra o quê? Como ela classifica a CME em classe 1 e classe 2, é exigido na classe 1 que você tenha barreira física, né, entre a área suja e a área limpa. Na área limpa, né, que está aqui de amarelo, né, e a área estéril, que é onde eu faço o armazenamento do material estéril, eu posso ter uma barreira técnica. Já na CME de classe 2, eu não posso. É exigido que tenha barreira física entre as áreas, né, limpa e estéril. Tá? E essa barreira física é parede, né? É barreira física mesmo. Tá, aqui um exemplo. Então, tá aqui, ó. Vermelho, a área suja. Esse exemplo é da CME classe 2. Então, a área suja de vermelho, a área verde limpa e a área azul, que é a área estéril. Normalmente, nas unidades básicas de saúde, o que a gente vê é essa estrutura que a gente vê aqui, ó. Então, a gente tem um expurgo com uma bancada e uma pia. Aqui tem a janelinha de passagem, né, que é o pass-through, e a área de esterilização. Normalmente, essa área de esterilização, ela vai ter aqui autoclave, uma bancada, essa área de esterilização, que é essa área limpa, ela não tem ponto de água, né? Então ela não tem, aqui no expurgo ele tem que ter ponto com torneira, né, para limpeza do material. Na área de esterilização isso não pode ter, né? Então ela tem uma bancada e a autoclave que fica aqui. Normalmente nas unidades, o armazenamento ele não fica dentro dessa área, ele fica nos setores. Mas o ideal é que ele tivesse um espaço destinado a isso. Essa planta aqui é uma planta de unidade básica de saúde que a gente mais vê no momento. Eu não sei se vai ter alguma outra atualização mediante depois da RDC 15. Ainda não saiu, que eu saiba, né? Eu não tenho nenhuma outra atualização com relação a essa área ser modificada. Bom, então, a gente entendendo essa infraestrutura, quando a gente pensa no trabalho da CME, as atividades que são desenvolvidas lá, a gente vê um avanço muito grande, né? A gente vê que antigamente, né, no passado, o que a gente via era que o CME era aquele lugar de exclusão. O profissional que trabalhava lá, ele não era valorizado, não tinha preocupação com o treinamento desses recursos humanos, né? As pessoas tinham um sentimento de exclusão, porque as pessoas não optavam em trabalhar nesse setor. As pessoas eram colocadas lá, era como um castigo mesmo. Isso é uma história antiga, né, que a gente ouve sempre. Então, assim, a pessoa que tinha ou problema de relacionamento, ou
tinha passado por um atestado de saúde, que não tinha mais aquela capacidade de atuar na assistência e estava destinado a ir para a CME. E hoje em dia o cenário é completamente diferente. A gente sabe que a gente tem atividade, é uma atividade complexa, né, que é necessário a valorização daquele profissional. Então ele tem que ser uma pessoa que tem habilidades diversas, né, ele tem que ser responsável, ele tem que ter habilidades diversas, ele tem que estar qualificado, né. O trabalho hoje, ele não é mais um trabalho que a gente classifica como repetitivo, né? Ele que você faz o que o colega ensinou. Não, ele é um trabalho que tem que ter uma racionalização, uma otimização do trabalho, porque ele tem, hoje a gente tem várias tecnologias que auxiliam, né, tanto de instrumentais, até mesmo de equipamentos mais modernos, para poder dar conta da demanda que a gente tem por materiais cirúrgicos de última geração. Porque depois do avanço, né, da medicina e da complexidade com que a gente tem de diversos materiais, a gente precisa de um setor que consiga, de fato, dar conta de processar esse material todo com segurança. Então, a gente pensa como que tem que ser o perfil desse profissional que trabalha lá dentro. Qual que é o papel desse enfermeiro lá? Esse artigo aqui é um artigo de 2007, mas ele é bem bacana, porque ele vai descrever exatamente, né, as habilidades que o profissional enfermeiro tem que ter, né, as tecnologias que ele tem que desenvolver, as habilidades que ele tem que desenvolver de conhecimento, de comunicação, de relacionamento interpessoal, né, de planejamento, de custo, né, para poder garantir, né, que ele consiga gerenciar, fazer a gestão desse serviço e garantir qualidade no processamento desses artigos, né? Então, assim, a busca pelo aprimoramento e aplicação de novas tecnologias desse profissional, ela é extremamente importante, né? E também no trato e na relação que ele vai estabelecer com a equipe dele. A RDC 15, vocês vão ver que em toda a aula a gente vai estar pautado pela RDC 15, porque ela, de fato, é o que norteia. Então, com relação a recursos humanos também, no artigo 29, ela vai falar isso, que esse profissional, o profissional da CME, ele tem que passar por capacitação específica e periódica. Né? Então, e ele trata nesse artigo essa relação aí de temas que minimamente ele tem que ser submetido periodicamente a treinamento, a capacitação nessa temática. Então, sobre classificação de artigos, conceitos básicos de microbiologia, transporte de produtos contaminados, né, o processamento, todas as fases desse processamento de limpeza, infecção, preparo, inspeção, acondicionamento, né, conhecer os diversos tipos de embalagem e qual a indicação dessas embalagens, para que tipo de produto, para que tipo de processo que esse material vai ser submetido, né? Então, o monitoramento dos processos por indicadores, sejam químicos, biológicos e físicos, rastreabilidade, hoje, né, a RDC, ela também tem um capítulo que ela vai falar sobre rastreabilidade, a importância da rastreabilidade nesse processo. E a manutenção da esterilidade do produto, que é sobre as questões de acondicionamento, armazenamento desses produtos. Então, vamos lá, né? Então, vamos conhecer os nossos processos, a gente vai falar inicialmente pela limpeza dos produtos. Então, a primeira coisa, né, e o que é mais importante quando a gente pensa, todas as fases do processo, ela é importante, óbvio, mas quando a gente pensa na limpeza, né, é a menina dos olhos da CME. Por quê? A gente tem que pensar, tem uma máxima, né, que diz, não existe esterilização eficiente se a limpeza não tiver sido feita da forma adequada, se ela também não for eficiente. Então, esse setor da esterilização, ele é de uma importância fundamental. Então, vamos lá. Limpeza é a remoção,
de sujidades orgânicas e inorgânicas, visando a redução da carga microbiana. Então, vamos a mais um conceito. Desinfecção é o processo aplicado a um determinado material ou uma superfície, visando a eliminação de micro-organismos, exceto os esporos. E esterilização vai ser o processo que visa destruir todos os micro-organismos, inclusive os esporos. Bom, então, voltando agora à questão da limpeza, a limpeza ela pode ser feita de duas formas. Limpeza manual e limpeza automatizada. Então, a limpeza manual é realizada manualmente por meio de ação física, sendo utilizado água, detergente e escovas de cerdas, né, macias e escovas específicas para cada tipo de produto, de acordo com a complexidade, com a conformação daquele produto, tá? E quando a gente fala realizada manualmente por meio de ação física, é fricção mesmo, tá? Inclusive, eu vou voltar aqui porque essa escovinha que vocês vão ver lá na frente, que ela não é adequada, ela tá, não sei por que tem essa escova que ela não é a mais adequada, mas foi uma foto que eu encontrei. Mas apaguem essa escova verde, por favor. Então, vamos lá. Tá. A forma, né, como eu falei, é a limpeza automatizada. Ela é realizada por meio de máquinas automatizadas que removem a sujidade por meio de ação química ou física. Então, a gente tem... Vou voltar. Então, a gente tem vários tipos de equipamento. O que é mais comum na nossa realidade? Né? É a termodesinfectadora e a lavadora ultrassônica. Essa, normalmente, não é uma realidade das unidades de saúde. Aqui em Vitória, a gente tem, nas unidades de saúde, a lavadora ultrassônica. Mas isso, eu não sei como é no município de vocês. Bom, vamos lá. E quando a gente pensa em limpeza de produtos, o que a gente também, quando a gente fala na questão dos equipamentos, quando a gente utiliza equipamentos de limpeza, é importante a gente sempre pensar na capacidade do equipamento. Porque não adianta eu, por exemplo, colocar, e isso também, de um modo geral, até quando a gente chegar lá na fase de esterilização, na hora de montar a carga. A gente tem que respeitar a capacidade do equipamento, porque não adianta falar, mas eu só tenho essa quantidade aqui, eu vou fazer tudo num ciclo só, tentando resolver para otimizar o processo, sendo que quando eu faço isso, eu não garanto que essa limpeza seja feita da forma adequada. Ela vai ficar prejudicada. Então, isso é um fator muito importante quando a gente pensa na questão da limpeza automatizada. Outra questão que a gente, quando pensa ainda no processo de limpeza, e que é um desafio para que a gente tenha um processamento seguro, é a questão da carga microbiana do artigo, que ela vai variar de acordo com a fonte e a conformação desse produto. Ou seja, quais são os fatores que dificultam que essa limpeza seja feita de forma adequada? Se esse artigo tem lúmen, se ele tem um fundo cego, se é um produto que ele não é desmontável, se ele tem a matéria-prima dele, né, ela é rugosa, ela tem reentrância, né, ela tem... Então, a gente vê aqui nessa pinça aqui, que acho que é um porta-agulha, ele é um artigo que é não complexo, a conformação dele é não complexo. Então, mas ele tem, você quando vai fazer o processo de limpeza de fricção, né, que primeiro tem que passar pelo processo de fricção, você tem que pegar a escova, né, fazer a fricção sempre no sentido das serrilhas, né, no caso das pinças hemostáticas, do material que tem aquelas reentrâncias, então sempre no sentido das serrilhas, abrir as articulações para você fazer a fricção, para garantir que você removeu aquela parte da sujidade mais grosseira desse produto. Tá? Quando a gente tem produtos com conformação mais complexa, que a gente vê aqui um outro produto aqui embaixo, que tem uma parte que está de silicone, né? Parece que é de silicone. Então, a gente vê que você pode ter sujidade agarrada
nesses lugares que a gente, às vezes, pensa que não precisa tirar. Então, assim, na verdade, toda vez que para a gente garantir que essa limpeza seja adequada, eu tenho que desmontar. E é isso que está mostrando aqui, porque se eu não desmonto, esse local... Peraí, deixa eu mostrar aqui, ó. Esse local aqui, tá vendo? Olha, vai ficar sujo. Então, e quando isso acontece, quando eu não consigo remover a matéria orgânica, que eu não consigo fazer uma limpeza adequada e eu não removo, eu tenho o quê? Formação de biofilme. E aí, o que acontece? Quando eu tenho formação de biofilme, eu tenho uma adesão inicial que ela é reversível, né? Então, essa matéria orgânica ela fica impregnada na superfície do equipamento, né? Então, e se eu consigo fazer a limpeza e a adequada remoção dessa sujidade, eu garanto que esse material está limpo, né? Essa adesão, eu consigo reverter, eu consigo retirar e não formar o biofilme. Só que quando a limpeza é ineficaz, isso vai ficando colonizado, essa matéria vai começando a colonizar a superfície do instrumental, né? E aí essa adesão ela se torna irreversível. E aí o que vai acontecendo? Vai cada vez mais agregando essas placas, vamos colocar assim, esse biofilme ele vai maturando até ter o destacamento dessas células. Então, quando isso acontece, eu não tenho mais como garantir que esse material de fato ele está estéril. Tá? E isso é um complicador, principalmente isso vai acontecer nos materiais com formação complexa, materiais que têm lumen, né? E materiais que têm dispositivos que se eu não desconectar, né, se eu não desmontar esse material, eu não vou conseguir remover essa placa que está se formando lá no início. E aí vai resultar na formação desse biofilme. Bom, então, sabendo, né, de toda essa complexidade no processo de limpeza, a gente parte para pensar quais são os insumos que são importantes para que eu garanta essa limpeza. Então, a gente precisa, né, água de boa qualidade, né, e o ideal é que essa água ela atenda aos padrões que estão descritos na legislação, né, nas recomendações de boas práticas, tem várias literaturas que mostram, né, qual que é a especificação, né, que essa água deve ter. Então, o ideal é que se faça análise físico-química dessa água e análise microbiológica dessa água com a periodicidade estabelecida pela instituição. E a gente pensa também que a gente tem que ter, é necessário que se tenha detergente, né, para ajudar a remover a matéria orgânica. E aí, quando a gente pensa em detergente, tem que ser o quê? Detergente enzimático é o que está indicado. E a gente tem uma legislação específica que fala de como tem que ser esse detergente enzimático. Então, na RDC 55 de 2012, ela dispõe sobre os detergentes enzimáticos de uso restrito em estabelecimentos de saúde, com indicação para limpeza de dispositivos médicos, né? E aí, o que é necessário nesse detergente enzimático, pela RDC 15 lá que fala, é que ele tenha no mínimo 4 enzimas, né? Amilase, protease, o que é importante a gente saber quando a gente pensa no detergente enzimático, na hora de você preparar, né, do seu dia a dia ali, do uso do detergente enzimático. A primeira coisa, a questão da diluição. Isso muda de fabricante para fabricante. Então, se eu estou habituada a ter lá da marca X, e a diluição dele é de 2 ml por litro de água, quando chega o outro produto, quando troca, né, a marca, eu tenho que verificar se a diluição é essa mesmo, porque tem produto que a diluição é 5 para 1, tem produto que a diluição é 1
para 1:1, 2:1, e isso vai interferir na eficácia. E outra questão é em relação ao tempo de exposição desse material no detergente enzimático, né? E que isso também você tem que seguir as recomendações do fabricante. O uso de detergente doméstico não está recomendado, não é produto para a saúde. Outra questão que é importante também é como que a gente coloca, né, dispõe esses artigos quando você coloca ele no detergente enzimático. Então, essas cenas aqui, ó, que a gente está vendo, né, que você tem um recipiente lotado de material, que o material não está imerso no detergente enzimático, isso não é recomendado, está errado. Então, o ideal é que a gente coloque o produto, né, os instrumentais, né, o material dentro do detergente enzimático e que a solução cubra a superfície de todo o material. Se eu tenho reentrância, se eu tenho lúmen, eu devo preencher os lúmens desse material com a solução de detergente enzimático. Outra questão importante é com relação à troca desse produto, né? O que se recomenda é que a cada uso esse detergente enzimático seja trocado, né? Outro ponto importante também é com relação aos acessórios de limpeza, né? Aqui a gente colocou vários, de acordo com a realidade de cada serviço. Então, se é um CME de classe 2, que eu tenho conformação complexa de artigos, eu vou ter que ter escovas, né, com cerdas, de várias espessuras, para que eu consiga penetrar esse lume. Se eu tenho numa unidade de saúde, que são produtos com uma complexão, com uma conformidade sem complexidade, eu vou utilizar escovas, né, mais comuns. Tá. O que não é indicado? Então, esses pseudos artefatos de limpeza, né, a esponjinha lá que tem produtos abrasivos, né, que tem essa superfície abrasiva, ela não é recomendada, né? Escovas assim, escovas de dente, escova de lavar roupa, isso não é um produto para a saúde e não está indicado para estar sendo usado na CME. Aí tá, passou pelo processo de limpeza, o que eu preciso finalizar? Quando terminou, antes do material passar para a área limpa, ele deve sofrer uma primeira inspeção, né? Então, a inspeção para verificar se esse material, de fato, ele conseguiu tirar se ele está perfeitamente limpo, né? Se a limpeza está adequada. Então, na RDC 15, ela recomenda que a limpeza, ela deve ser, né, avaliada por meio da inspeção com auxílio de lentes intensificadoras de imagem, né? Ou seja, as lupas. Tá. Em alguns serviços, isso vai variar. Esse material, ele costuma fazer a primeira inspeção na área suja ainda, né? Depois que passa pelo processo de limpeza, faz a primeira inspeção para verificar se o material está limpo e ele vai para a área limpa. Quando ele vai para a área limpa, ele sofre uma nova inspeção, porque, teoricamente, é outra equipe que está lá. Tem a equipe que está na área suja e a equipe que está na área limpa. Então, você faz uma nova inspeção do material na área limpa. Mas a gente vai falar um pouquinho mais, daqui um pouquinho mais para frente. Então, agora a gente vai passar para a desinfecção dos produtos. Bom, seguindo o fluxo da CME. Então, o material está limpo, eu vou verificar se esse material ele é compatível com a desinfecção ou com a esterilização. Então, como eu falei, desinfecção é um processo que elimina a maioria ou todos os micro-organismos patogênicos, exceto os esporos bacterianos em objetos inanimados. Então, a mesma premissa, o que não pode ser limpo não pode ser desinfetado ou esterilizado. Então, para a gente saber se aquele produto ele vai ser esterilizado ou desinfetado, eu tenho que entender
a classificação de Spalding. A classificação de Spalding, ele classifica os artigos em artigos críticos, artigos semicríticos e artigos não críticos. Então, artigos críticos são todos aqueles produtos que penetram em tecidos estéreis e ou sistema vascular. Então, esses produtos, obrigatoriamente, eles têm que ser esterilizados. Os artigos semicríticos são os artigos que vão entrar em contato com mucosas íntegras. Então, pode ser indicado ou a esterilização ou a desinfecção de alto nível. E aí vai depender se é um artigo termosensível ou termoresistente. Se ele for termoresistente, mesmo ele sendo um artigo semicrítico, ele pode ser esterilizado. Se ele não for, ele vai passar pelo processo de desinfecção de alto nível. E os artigos não críticos são aqueles artigos que entram em contato com pele íntegra. Então, é desinfecção de médio ou baixo nível. Aqui, a gente mostra os níveis de desinfecção. De alto nível, normalmente está indicado os aldeídos e o ácido peracético. Né? Nível intermediário, o álcool, hipoclorito de sódio. E baixo nível, quaternário de amônio. Aí, o que acontece? Aqui, a gente tem, nessa setinha aqui, eu estou mostrando que a desinfecção, ela vai ser indicada de acordo com maior nível de resistência para menor nível de resistência. Então, se eu tenho menor nível de resistência, né, essa classificação, eu estaria usando, né, a indicação é que seja feita uma desinfecção de baixo nível. Eu posso dar um exemplo. Por exemplo, o que é indicação de desinfecção de alto nível? Material de assistência ventilatória, eu posso inaloterapia, eu posso fazer desinfecção está indicado em desinfecção de alto nível para material de assistência respiratória. A inaloterapia, na RDC 15, ela fala que pode ser feito nível intermediário. E o que seria um baixo nível, né? Seria material não crítico, comadres, patinhos, né? Esse material, bandejas, né? De uso diário. Bom, a desinfecção também, ela pode ocorrer de duas formas, por processo físico e por processo químico. O processo físico da desinfecção, ele se dá por meio do calor, né? E o processo químico através de solução, né? Desinfecção química é realizado utilizando os agentes químicos que são os desinfetantes. Bom, o processo físico, quando possível, ele sempre vai ser o método de primeira escolha, porque ele é de primeira escolha porque a ocorrência de falhas é muito menor, né? Então, o processo físico, o calor úmido entre 70 e 100 graus por mais de 5 minutos, é um método indicado para inativação de micro-organismos, incluindo vírus, de hepatite B, HIV, micobactérias, sendo importante considerar a sensibilidade do artigo frente à temperatura. Então, aqui a gente está falando, tem as pasteurizadoras, que eu não falei anteriormente, tem as termodesinfectadoras, que de fato, um material, um equipamento que ele oferece segurança nesse processo de termodesinfecção. Então, vamos lá. As vantagens de você utilizar esse método. Ele realiza a desinfecção de alto nível, ele vai inativar bactérias vegetativas, fungos, vírus e micobactérias, ele permite a padronização e a reprodutividade do procedimento, então com menor falha, né? Ele vai favorecer o monitoramento e o registro do processo, porque ele é um equipamento que ele te dá, né, nessa parte aqui, normalmente, ele te dá um relatório, né, com a temperatura, o tempo de lavagem, o tempo de secagem, o tempo de termodesinfecção, né, e também e você tem como monitorar esse processo através de indicadores de limpeza. Então, ele minimiza também erros, né? Ele não deixa resíduos do material, enfim, ele é
ele é um equipamento que ele permite a termodesinfecção e ele faz também, quer dizer, todo o processo de limpeza e o material sai de lá já pronto para embalar, ele sai seco de lá, tá? Desse processo. O processo por método químico, né, a desinfecção química, ele deve se restringir a artigos termosensíveis, devido à complexidade do processo de desinfecção manual por imersão e a toxicidade desses desinfetantes. Então, a gente tem vários produtos que são indicados para fazer desinfecção por método químico. Então, o que a gente mais conhece é o glutaraldeído, que são os aldeídos, ortofitaldeído, né? Os oxidantes, o ácido peracético, o peróxido de hidrogênio, componentes orgânicos e inorgânicos do cloro, o álcool, o quaternário de amônio. Tá. Quando a gente vai estabelecer, hoje a gente não vai falar para vocês aqui de cada produto, mas a gente vai, assim, o que é importante quando se escolhe, né, na hora de escolher esse desinfetante? Que ele tenha um largo espectro de ação, que ele tenha uma ação rápida, né, para eu conseguir fazer. A gente pensa muito isso lá dentro da endoscopia, né? Então, porque hoje a gente tem produtos que a ação dele é em 8 minutos, então isso garante todo o processo seja feito de limpeza e de desinfecção num curto tempo por conta da demanda. Agora, o que é importante? Que você siga as recomendações do fabricante. Então, ainda na escolha desse desinfetante, então que ele não fique inativado, né, que ele não seja inativado na presença de matéria orgânica, que ele seja atóxico para o trabalhador, que seja compatível com diversas matérias-primas, né, para evitar a oxidação. Por exemplo, eu não vou usar um hipoclorito no material que pode ter corrosão, então não é indicado. E que seja monitorável, né? É importante que a gente consiga fazer o controle daquela solução que está sendo utilizada. E com registro, né? Lembrando que esse monitoramento da limpeza, ele tem que ter registro de todo o processo que está sendo executado. Então, vamos lá. Fatores que interferem na ação do desinfetante. Então, a natureza do artigo, a resistência, né, intrínseca de alguns micro-organismos, presença de matéria orgânica, tipo de concentração do germicida e o tempo de temperatura de exposição. Boas práticas para desinfecção química. Então, não tem outro jeito. Eu não tenho no meu trabalho, no meu serviço, eu não tenho como fazer termodesinfecção e desinfecção química. Então, o que é importante? Né? Classificar o artigo, a forma de utilização desse artigo, observar as recomendações do fabricante. E vamos lá, então aqui, desmontar esses artigos, imergir totalmente na solução e preencher todos os lumens, monitorar o tempo de imersão, é aquilo que eu falei anteriormente. Se é 8 minutos que está recomendando, é 8 minutos que eu tenho que colocar. Se é 20 minutos, se é 30 minutos, é esse o tempo que tem que ficar. Identificar os recipientes, né? Então, por exemplo, numa endoscopia, num serviço de endoscopia, eu tenho às vezes lá o detergente enzimático, então aquele recipiente ele tem que ser exclusivo para o detergente enzimático e o recipiente para o desinfetante, ele é exclusivo para o desinfetante, então ele tem que estar identificado. Outra questão ainda, pensando ali no serviço de endoscopia, que talvez seja uma realidade, né, de muitos, que seja, por exemplo, se faz endoscopia e faz colonoscopia, o recipiente que vai colocar esses materiais, eles têm que ser diferentes, eles têm que ser separados, eu não vou usar o mesmo recipiente. Isso são recomendações de boas práticas, né? A experiência que a gente, do trabalho, do dia a dia, vai mostrando essas questões para a gente. Então, assim, que esses recipientes, eles têm que estar devidamente identificados, monitorar a concentração da solução e registrar em formulário próprio. Então, esse monitoramento, ele tem que ser diário. Cheguei,
Primeira coisa que eu faço, né, é verificar a concentração desse, tem a fita específica para cada tipo de produto, é específico, então você vai registrar, você vai fazer o teste, vai anotar o horário, vai anotar o resultado e vai assinar, datar tudo direitinho, né? Outra questão, o enxágue é importante, entendeu? Dependendo, às vezes é necessário enxagar em água estéril ou água se eu não tenho a indicação de enxaguar, estou falando de endoscópio, de enxaguar em uma água que seja tratada, né? Ou de osmose reversa, ou uma água que seja, que tenha uma qualidade compatível com o processo. Depois, deve secar adequadamente esses artigos e embalar. Outra coisa que é importante quando a gente usa, né, que até não está escrito aqui, mas que é importante quando a gente faz a desinfecção química, é que antes de você colocar, né, o produto, o material que você vai estar colocando imerso na solução desinfetante, esse equipamento ele tem que estar seco, porque senão você dilui a solução. Tá? Então, você faz o processo de limpeza, seca o material, né, e depois imerge esse material, esse produto, na solução química. Ficou o tempo, retira, faz o enxágue de forma adequada, em água abundante, em água tratada, para, então, depois você, no caso, se for um produto que você tenha que embalar, você embale no que for recomendado para aquele tipo de produto, tá? Uma questão importante, a RDC 8 de 2009, ela proíbe, né? Lembra do evento da micobactéria em 2008, né? Então, a partir daquele momento, não se faz mais, é proibido pela Anvisa fazer esterilização química. É permitido fazer desinfecção química. Esterilização não pode, tá? Então, é só lembrar da classificação de Spalding, né? Antigamente, tá vendo? Essas pinças aqui são pinças de videocirurgia. Então, esse material, lá anterior a essa data, eles faziam desinfecção, né? Faziam esterilização química. Isso não é mais permitido, ok? Bom, então falhas em processos de desinfecção constituem risco para a segurança do paciente. Então, se a gente tem que, não tem como, desinfecção química, relembrando, né? Eu tenho que seguir todos os passos recomendados para que eu garanta que esse processo ele foi feito de forma eficaz. Bom, vamos lá. A próxima etapa, preparo de produtos. Aqui, assim, eu vou procurar não me ater muito, né? É só mesmo para falar que hoje a RDC 15, ela também vai mostrar quais os tipos de embalagens que são permitidas. E que também as embalagens, elas têm que ter registro na Anvisa, é obrigatório o registro da Anvisa. A embalagem, quando selecionada, ela tem que estar de acordo com o processo que vai ser executado, né, com o tipo de processamento que esse material vai ser submetido. Então, e que essa embalagem, ela tem que ser, então, compatível com o método de esterilização, né, que vai ser submetido esse produto, que ela tenha que permitir a penetração do agente, proteger o conteúdo do pacote, ser isento de furos, ser livre de resíduos tóxicos e possuir barreira antimicrobiana, tá? Para que a gente consiga manter a esterilidade do produto durante o transporte e a armazenagem até a sua utilização. Então, vamos lá. A gente tem aqui dois tipos de embalagens. A gente tem as embalagens descartáveis e a gente tem as embalagens reutilizáveis. As embalagens descartáveis é o grau cirúrgico, papel crepado, o SMS e o Tyvek, que é um tipo de embalagem específico para plasma de peróxido de hidrogênio, que não é a nossa realidade da unidade de saúde.
E os reutilizáveis, que é o tecido de algodão, e os containers, que também é muito utilizado na assistência hospitalar. Vamos falar um pouquinho só do grau cirúrgico. Tá. Gente, assim, é porque eu falo pouco, né? Então, assim, deixa eu só terminar embalagens, porque, como eu falei no início, é muito extenso. Então, a gente vai falar até terminar embalagens e eu volto no outro momento para terminar o restante. Pode ser? Então, vamos lá. Ainda sobre embalagens, quando a gente fala em grau cirúrgico, né, tem uma... ele também tem que ter o registro, né? A desvantagem desse tipo de embalagem é que ele é incompatível com plasma de peróxido e não é compatível com materiais pesados e perfurantes. Mas é a embalagem que a gente mais utiliza. O que é importante, né? Ele é bom porque a gente tem variedade de tamanhos e formatos, ele permite uma selagem eficaz, é biodegradável, a gente consegue ver o que está lá dentro, né? Porém, uma observação importante que tem que ser feito é que esse papel ele tem que ter uma qualidade que ele não pode delaminar. Porque se ele fizer delaminar é quando ele solta a parte daquela película, né? Ele abre aquela película transparente. Então, se ela não é tirar a película do papel, mas é delaminar a película. Então, é porque ele não tem uma boa qualidade. E isso não garante que a manutenção da esterilidade do artigo que está ali. Então, a gente tem o SMS, que é o tecido não tecido, que é muito eficaz, que é um bom substituto, né, um excelente, por sinal, do tecido de algodão, porque ele repele líquidos, ele é moldável de acordo com o tipo de material, ele contém uma barreira microbiana muito eficaz, e e desvantagem, é porque ele tem ausência de memória, né? E ele é menor resistente quando comparado ao tecido. Porém, quando a gente pensa em tecido de algodão, sempre a gente interroga a questão do baixo custo, porque se a gente for seguir, de fato, a legislação como recomenda, você tem que ter uma troca desse enxoval do tecido dos campos de algodão, né, desse invólucro de algodão, com uma frequência que é para a gente garantir essa barreira microbiana. Então, assim, qual que é a desvantagem? Difícil a avaliação da perda dessa barreira microbiana. A baixa vida útil por desgaste, porque esse tecido vai sendo lavado e ele vai desgastando, então esse tecido ele não pode ter furos, cerzidos, nada disso. E na RDC 15, no artigo 82, ele fala lá, não é permitido o uso de embalagens de tecido de algodão reparados com remendos ou cerzidos, tá? Então, se a gente, no nosso trabalho, a gente conseguir padronizar o SMS, né, é bem positivo, tá? Então, eu acho que eu vou parar aqui, né, porque senão não vai dar tempo para as perguntas, e eu vou marcar para a gente vai agendar uma próxima para a gente finalizar e chegar até o restante, né, até o processo de esterilização e armazenamento de produtos, ok?